porque depende primeiro do... Às vezes você tá... divulgação lá na frente. Mas o que eu posso falar sobre isso é que existe um movimento muito aberto da Polícia Rodoviária Federal, hoje da PRF. Desculpa, eu fui ao NOI, né, o Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, no Rio de Janeiro, em janeiro desse ano. Eu estava de férias e eu fui lá falar sobre inteligência emocional para eles. Massa. Porque é uma galera que está na ponta também, está na rua. E se você não tem um controle emocional, né, uma gestão sobre as suas emoções, se você não conhece as suas emoções, você muitas das vezes não vai conseguir trocar o chip. Quando você sai do trabalho para casa, quando você sai de casa do trabalho. E aí você vai levando estresse para dentro de casa e vice-versa. E aí o teu relacionamento fica ruim e tal. Então eu tento levar uma mensagem para a galera, vamos nos preocupar com a questão das emoções, da gestão emocional, cara. E aí a galera gostou, recebi um outro convite agora da PRF para as próximas semanas, né? Provavelmente deva chegar amanhã ou depois, formalmente o convite, para passar 2 semanas lá com eles, falando sobre inteligência emocional, para você ver como eles estão abertos ao assunto e preocupados com isso, cara. Né? Então eu acho muito interessante essa postura da PRF em se preocupar com o servidor deles nessa questão. Eu tenho uns projetos que eu estou trazendo... O lado emocional, na minha opinião, é o que mais pega o policial, né? Se a gente olhar... a gente vê uma série... Eu perdi agora um irmão de turma e de turno do COT, né? Que teve um surto, infelizmente partiu. A gente não queria que fosse assim, né? Mas... não é exclusividade dele, depois dele vieram outros casos, né? E, cara, a gente não pode deixar isso se tornar uma coisa normal. Não pode virar normal. Né? O que é comum não pode ser normal. Exato. Tá se tornando comum isso? Tá. A gente vê cada vez mais jovens depressivos. Antigamente a média de depressão estava ali na casa dos 20 e poucos, né? 20 e tantos, 30 anos. Hoje em dia você vê a média de depressão entre jovens, crianças e adolescentes. 13, 14 anos em depressão. É um número muito grande, alarmante. Então, assim, a tecnologia deve ter uma influência forte nisso. Tem demais, né? Tem um livro do Augusto Cury, tem alguns psicólogos que até criticam, mas a maioria dos que eu vi elogiam, que ele fala sobre ansiedade. É uma série de livros, né? São 3 livros da série Ansiedade, que ele chama essa enxurrada de informações, né, as consequências disso de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que às vezes alguns médicos confundem com ansiedade, segundo ele, tá? Segundo o Augusto Cury, que é psiquiatra, enfim. E aí ele diz, cuidado, isso pode não ser ansiedade, isso pode não ser uma crise de ansiedade, isso pode ser uma síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Hoje em dia, antigamente, na nossa... Isso vem da... Desculpa. Ai, garganta. Não, relaxa. Isso vem da tecnologia. Muito da tecnologia. Na nossa época de moleque, pra gente abrir um e-mail, a gente ia até um computador. Pra gente jogar, a gente ia até o videogame. Pra gente receber uma informação, a gente ia até uma TV para assistir um jornal. Hoje em dia, uma criança pega um celular, ela entra no e-mail, ela entra no Instagram, ela entra no joguinho, ela entra em tudo através de um celular. E a enxurrada, a quantidade de informações que tem ali estão tão grandes que ele não consegue gerenciar aquilo. Então é uma enxurrada de informações ao mesmo tempo. Coisas que são verídicas, outras que não. Outras que durante o momento sim, mas aí cai aquela informação, já não é mais, já deixa de ser verdade e tal. Então assim, a nossa cabeça não está conseguindo processar a quantidade de informações ao mesmo tempo. E aí é o que ele diz, cuidado, pode não ser ansiedade, pode ser síndrome do pensamento acelerado, por causa dessa enxurrada de informações. Eu acho uma coisa muito... Eu não tenho fundamento para falar assim, o cara tá certo. Mas, cara, eu acho uma linha de raciocínio muito bacana, muito interessante. E aí eu indico, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, o nome do livro é Ansiedade. Do Augusto Cury. Eu lembro que eu li uma... Galera, não fiquei emocionado não, que eu com a garganta arranhada aqui. Tava me segurando para não tossir. Eu lembro que eu li uma coisa... Eu nunca li o Augusto Cury, mas ele é muito conhecido, né? Ele falou num artigo sobre janela killer. Janela killer. Muito interessante também. E que eu acho que se aplica muito ao meio policial também, né? Que às vezes a gente toma aquela reação... Tem que reagir muito rápido. E às vezes a gente age naquela janela killer que ele fala que é um períodozinho que a gente tem
para refletir, que já baixa a chance de cara. fazer besteira, né? E para você mudar muitas dessas coisas que estão programadas na sua cabeça, lógico, requer tempo e você tem que conhecer, é o autoconhecimento. Né? E uma das coisas que eu falei agora no curso de gerenciamento de crise, eu falei sobre a inteligência emocional para o negociador, né? E aí a gente tenta trazer... puxar esse lance do gerenciamento. Isso, a gente tenta trazer a ideia seguinte: todos nós temos um histórico na nossa vida de criação, a gente tem um aprendizado que a gente recebe da sociedade, um aprendizado que a gente recebe da escola, um aprendizado que a gente recebe dentro de casa. Isso traz uma carga, né? Todos os contatos que a gente tem é o que alguns autores chamam de engrama. É um contato que você teve com determinada coisa que virou uma informação no teu banco de dados. Legal. Tá? No teu raciocínio ali, no teu inconsciente. Então, vou usar um exemplo. Você, quando era criança, em algum momento da tua vida, você chegou perto de uma panela quente, de um prato quente, alguma coisa, você encostou e você se queimou. Aquilo ali se transformou num engrama. Aquela informação entrou no teu banco de dados. Então, hoje, quando você chega perto de alguma coisa quente, você automaticamente já se afasta. Aquilo ali foi inconscientemente, o teu inconsciente foi lá, buscou aquela informação que já estava guardada, aí, né? Fez a associação, a conexão, a correlação e gerou uma reação. Opa, isso me queima, isso não é legal. Então, se a gente vem durante a nossa vida tendo diversos impactos negativos emocionais, traumas emocionais, às vezes você teve trauma porque teu pai te batia, porque na rua você viu isso, dentro de casa você viu aquilo, você tem uma série de traumas, pode ter certeza que de alguma forma, inconscientemente, isso vai agir na tua forma de tomada de decisão. Então, quando eu trago esse viés da inteligência emocional para o negociador, a gente tenta mostrar, cuidado, para você tomar a decisão, muito cuidado, teu inconsciente está agindo. Então, tenta se conhecer, né? O conceito da inteligência emocional, tenta se conhecer, ver os seus sentimentos, os dos outros, e aí você tenta controlar um pouco da tua reação